Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês um vídeo. Imagina a situação. Você encontra com seus amigos na rua e eles falam: vamos te fazer uma surpresa. Te vendam, então você está vendado, olhos tampados, te pegam pela mão e vão te levando. Você vai naquela tensão, né? A gente vai tentando sem enxergar, tentando entender o que está rolando ouvindo. Te levam para um lugar, você entra. Um lugar você vai ouvindo, que lugar é esse, que som é esse, onde é que eu tô. Abrem uma porta, te sentam numa cadeira. Você senta, ai, cadeira fria, né? Horrível. E fica ali tentando. Aí do seu lado você ouve um barulho. Familiar. Do outro lado um outro. Você fala, o que tá rolando aqui? Lá no fundo você começa a sentir um cheiro e um barulhinho, um som que te é familiar. Você fala, opa, acho que tá rolando alguma coisa boa aqui. Daqui a pouco você entra um outro amigo do teu lado, outro barulho familiar, um cheirinho. Isso é batata. Você montou todo um cenário na sua cabeça, não montou? A partir do que você ouviu. Eu te levei para uma experiência sensorial. Você interpretou o mundo pelo que você ouviu, pelo que você sentiu, pelo olfato, ou seja, você usou os órgãos sensoriais. Tema do vídeo de hoje. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciana Fagundes, estudante de licenciatura de Pedagogia, e nessa aula foi elaborada para a turma do sexto ano do EJA, Ensino Jovens e Adultos. E nessa aula falaremos sobre os sentidos, órgãos sensoriais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Qual a importância dele e suas funcionalidades? A importância é que você interprete e entenda o mundo ao seu redor e que você possa se relacionar com ele. Por exemplo, seus órgãos já estão aí pegando as informações externas e levando para o sistema nervoso central, para que a gente possa fazer essa interpretação. Faz parte do seu sistema nervoso central, então? Claro que faz. Nós temos ao longo do nosso corpo uma série de receptores, que nada mais é que neurônios. Neurônios que vão estar com algumas especializações levando mensagem. Então, temos quimiorreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores e fotorreceptores. E qual a função de cada um deles? Quimiorreceptores são receptores que captam estímulos químicos. Estão localizados na língua e no nariz, são responsáveis, respectivamente, pelos sentidos do paladar e do olfato. Termorreceptores são receptores sensoriais que captam estímulos de natureza térmica, que encontram-se distribuídos por toda a pele. Um dos tipos de termorreceptor é a terminação nervosa livre. Mecanorreceptores. É um receptor sensorial que responde à pressão ou estímulo mecânico, tipo um aperto. Fotorreceptores são os fotorreceptores sensoriais responsáveis pela visão. São células que captam a luz que chega à retina e transmitem para o cérebro um impulso nervoso correspondente à qualidade dessa luz, permitindo assim que o cérebro reconheça imagens. Então, agora, vamos falar mais especificamente de cada sentido, começando então pelos olhos. Vamos falar de visão. Visão é totalmente relacionado à luz. Vamos entender então a anatomia do olho. Olha que interessante, né? Ele tem três grandes regiões
a esclerótica na área externa, que forma esse branco que vocês estão vendo aí dos olhos. Abaixo dela, a coroide, ricamente vascularizada, que forma a íris, que dá a coloração para nossos olhos. Pode ser castanho, pode ser verde, pode ser azul, pode ser preto, cada um tem a sua genética. E a mais interna é a retina, onde é a formação da imagem. Você está vendo essa ponta que tem essa passagem para a entrada do ar? É a pupila. Então, ela precisa dessa passagem de luz, né, para que se forme então a imagem e essa informação chegue para o nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. Ah, legal. E qual vai ser esse caminho, né? Qual é esse caminho de luz? O que que ele vai percorrer? Então, temos na área externa do nosso olho uma membrana chamada conjuntiva. Você já deve ter ouvido falar em conjuntivite, claro, né? Que possivelmente você já deve ter pego uma conjuntivite bacteriana ou viral que parece que tem areia nos olhos, que pega nessa membrana externa. Sob ela está a membrana esclerótica, que é essa parte que é o branco dos olhos. E aqui temos uma porção também chamada a córnea. A córnea, ela é transparente, né? Então ela é invisível ali, para que a luz possa entrar, possa passar então pela córnea, bem por essa parte externa, romper e atravessar a córnea, e abaixo aqui está o colorido dos olhos, que é a íris, faz parte da coroide. A cor, ela vai variar com a genética de cada um, né? Mas no meio tem a pupila. É esse orifício aqui, ó, que pode dilatar e reduzir para a entrada dessa luz. Existe também a tão conhecida adrenalina, né? Então, ver, por exemplo, uma paixão, você está apaixonado, a pupila fica, né, tremendo, ou você está nervoso, a pupila ela dilata, ela fica tremendo. Por exemplo, se você também está num ambiente escuro, a pupila ela vai dilatar para capturar mais luz. Ou se você está num ambiente muito claro, com muita luz, a pupila vai se contrair para controlar a entrada de luz, para você não ficar com aquele, né, aquele olhar ofuscado. Passando por isso, então, a luz vai entrar na região chamada lente, ou então cristalino. A lente vai ter a missão de equilibrar o que estamos olhando, vai dar o foco mesmo naquilo que estamos olhando. Então, por exemplo, para você não enxergar embaçado, não enxergar ruim, é isso que faz dar o foco para a gente ter o equilíbrio da visão. Portanto, essa lente, ela tem que ser muito saudável, é muito importante ela estar saudável. Depois temos o globo ocular, que é preenchido por dois líquidos, que eles se chamam humor aquoso e humor vítreo. Eles dão essa estrutura para os olhos, que funciona como lentes líquidas para a luz passar, e se caso você tiver algum problema com esses líquidos, pode até perder visão. Então, muita gente que perde visão é por conta de problema nesse líquido, né? E a gente nem imagina que isso aconteça. Olha só, mudei aqui a imagem, né, para mostrar então para você como é lá no fundo. Entramos aqui no fundo dos olhos. Entramos dentro dos olhos. Estamos na retina. E o mais interessante, reparem, que é de forma invertida, de cabeça para baixo. Você está vendo que o homem está, né, na posição normal, e quando você olha lá dentro no fundo da retina, ele está invertido. Aqui temos dois grupos de células, os cones e os bastonetes. Eles são ativados pela presença da luz. Os cones vão passar a interpretação das cores e os bastonetes é a sensibilidade à luz, claro ou escuro. Se, por exemplo, você tiver um problema de mal alimentação com falta de vitamina A,
você pode ter um problema chamado cegueira noturna. Não é que está cego, é que à noite os seus bastonetes não estão saudáveis. Você não consegue capturar tão bem a luz. E pessoas que, por exemplo, nascem sem o cones, ou, por exemplo, não tem o cone para o vermelho, não consegue identificar o vermelho, ou seja, são os daltônicos, por origem genética, né? Então, essa imagem se formou na retina, passa pelo nervo óptico e chega no nosso cérebro. Falando tudo isso, parece que demora, né? Mas tudo isso processa de uma forma tão rápida, gente, uma velocidade tão altíssima, que a gente nem sente que tudo isso que eu falei aqui para vocês acontece para enxergarmos tão rápido e tão perfeito. Bom, falamos até aqui sobre a visão. E quando a gente fala de audição, é muito interessante porque a anatomia da nossa orelha é composta por três regiões que a gente chama de orelha externa, orelha média e interna. Vamos entrar mais para a gente ver como que funciona isso? Olha só essa imagem, que bacana, dentro da orelha. Essa primeira porção, né, esse início aí da imagem, esse corredor, chamamos de meato acústico. Depois repara que tem uma membrana timpânica, que é o famoso tímpano, ligado a três ossículos, três pequenos ossos, né? Que é esse que está aqui, o martelo, bigoma e o estribo. Eles estão ligados à região da janela oval, que está aí na cóclea, que parece um caracol, tá vendo esse caracolzinho aqui? Onde vai rolar a conversão dessas ondas sonoras em ondas químicas para chegarem então até o nosso cérebro. Essas alças, que parece um laço, né, são os canais semicirculares. E essa parte que parece um escorregadorzinho, um tubo, né, é o tubo auditivo, que é ligado à nossa faringe. Vamos entender então qual o caminho desse som? Os sons são ondas que se propagam em um meio. Às vezes o meio ele dificulta a propagação. Às vezes você está em um local que a parede é muito grossa, fica mais difícil para sair esse som. Então, tudo começa pela orelha externa, que capta o som, ou seja, quanto maior sua orelha, melhor você vai ouvir, né? Que capta todo esse som, entra no meato acústico, que é a região que produz a cera, os pelos, né? Esse som entra, né, pelas ondas e chega lá na membrana timpânica. Essa membrana, ela vai vibrar, fazendo então que vibre também os ossículos, que ali é onde a gente viu, né? O martelo, a bigona e o estribo. Vibra também a cóclea, ela tem ali uma região que chama órgão de corte, você vê que é um do ladinho do outro, né? Uma série de células sensitivas, que ela vai entrar, elas vão estar como se fossem uns cílios vibrando na presença desse som. Essas ondas, então, são transformadas em estímulos químicos que vão, então, passar pelo nervo auditivo. E assim vai pelo nosso sistema nervoso central e vai lá e processa. Ah, e se a pessoa sofreu, por exemplo, uma lesão no tímpano? Vamos supor, você pega o cotonete, fica brincando e bate e entra lá no tímpano. Ele pode ter uma redução ou perda de audição? Sim, pode, porque o tímpano é muito perigoso. No entanto, que todo mundo fala que o cotonete ele não é para enfiar lá dentro, para cutucar lá dentro, é só para limpar a orelha, né? Porque o tímpano ele é muito sensível. E se uma lesão, essa lesão for lá no nervo auditivo por algum problema, aí já era. Aí já era audição. Então, assim, se pegar no nervo auditivo, ferrou. Então, porque justamente todas as partes anteriores que a gente viu aqui, ó, né, estão ok, não tem problema, assim, pode ter algum sofrimento, pode ter dores, pode ter um pouco de perda, mas o nervo
é o conjunto de neurônios que vão levar informação para o sistema central, que processa aquilo que está ouvindo. Então, aí pode ter perda de som, né? Então, aí pode ter perda e complica. Então, você entendeu o caminho desse som? Mas a orelha, ela não é só som. Alguns cientistas levantam a bandeira que a gente tinha que ter também um sentido que é o equilíbrio. Você sabia disso? Sabe por quê? Você viu que os canais semicirculares que estão aqui, ó, que também é chamado interior de labirinto, tem uma série de líquido dentro desse labirinto aqui. Tá vendo esse caracol que a gente falou aqui ali em cima? Tem uma série de líquidos e uma série de estruturas sólidas que vão ter o propósito de informar ao nosso sistema nervoso central a posição do nosso corpo e assim nos dá a possibilidade de nos manter equilibrado. Vamos supor, pega e roda, 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 roda. Se você está girando muito, quando você para, você não fica tonto? Você fica tonto porque esse líquido, ele está girando com você. E é ele que está dando a informação para o seu cérebro, para o sistema nervoso central, que você está rodando. Então ele está entendendo que você está rodando. Aí você para bruscamente. Quando você para, o líquido não parou, o líquido continuou. E aí, enquanto ele continua, até que ele para de processar, né? E diz para o nosso cérebro que nós estamos parados, por mais que você está parado, você se sente tonto. Interessante, né? É, Tem uma série de líquidos, né, nessa estrutura sólida que vão ter o propósito de formar o nosso sistema nervoso central à posição do nosso corpo. E assim nos dá a possibilidade de nos manter equilibrado. Então, o equilíbrio do nosso corpo, a informação da postura que o corpo está, é lá nos semicirculares que processa essa informação. Você já deve ter ouvido falar em labirintite, né? Pois é, são pessoas que estão com problemas de inflamação, ficam tontas às vezes, não conseguem nem levantar da cama, porque estão sem equilíbrio, estão com uma inflamação lá dentro do labirinto, né? E que dá essa sensação de tonta, e ela não consegue levantar da cama. É... Porque é a falta de equilíbrio. Então, a orelha é audição, mas também é equilíbrio. E também existe o equilíbrio de pressão. Sabe, pressão atmosférica do ambiente externo com o ambiente interno. Então, por exemplo, a tuba aqui auditiva, ela é ligada em nossa faringe, né, como a gente viu ali. Desse modo, quando vamos para um ambiente que rola uma diferença de pressão atmosférica, a gente sente um incômodo. Parece que o ouvido está meio tampado, entupido, né. Por exemplo, quando você está indo para a praia, você está descendo a serra, né, ou quando você, está fazendo um voo, né, você sente aquele incômodo no ouvido, por quê? Você está descendo, né, e a pressão atmosférica está subindo. Então, está tendo uma diferença, né, não está tendo equilíbrio. E aí essa diferença que faz a gente ter essa sensação que o nosso ouvido está entupido, que está incomodando, porque acontece essa diferença de pressão atmosférica. Eh Toma cuidado, porque uma pressão, muito forte, né, pode romper os tímpanos. Por que que eu falo isso? Por exemplo, mergulhadores, que afundam muito, muito, muito para poder fazer os mergulhos, é uma diferença drástica, muito forte para com a pressão a pressão externa, né, com a pressão interna. Então é uma diferença muito grande. Tem esse desequilíbrio. Então aí o que que pode acontecer? Além de dar o incômodo, pode realmente perfurar o tímpano e ter problema realmente de audição, tá? Então isso é bem importante. E aí, gostaram de falar sobre orelha? Muito interessante, né? Eu acho que são muitas funções que a gente tem aí e que às vezes a gente não sabe nem que isso acontece no nosso próprio corpo, né? Muito bem, falamos então de visão, né? Entendemos bastante sobre a visão, entendemos bastante sobre a audição, sobre a orelha. E agora então vamos falar de nariz, falar de cheiro.
Vamos então comentar aqui sobre o olfato. Sabe quando sentimos aquele cheiro gostoso de perfume que lembra alguém e deixa aquela sensação gostosa? Ou então ao contrário, né? Aquele cheiro que não traz boas lembranças, aquele cheiro que não é muito bom. Ou então o cheiro de gás, perigo, meu Deus. Tudo é interpretação do cheiro, que é o famoso olfato. E como isso acontece? Acontece, vamos lá ver por quê? Como a gente está vendo aqui na imagem, pela cavidade nasal. No teto da cavidade nasal, temos o epitélio olfativo. Nele tem as células quimiorreceptoras, palavras difíceis, né? Elas percebem as partículas que estão no ar. Inalamos, então são desenvolvidas no líquido interno, que é o famoso muco, né? Que é o líquido que temos dentro do nariz. E isso vai estimular o epitélio olfatativo, né? E assim essa informação chega no cérebro e faz a interpretação, seja bom, seja ruim, seja um alerta, seja o que for. E você sabe, né? Olfato também é ligado com o paladar. Então, vamos falar sobre a boca, sobre a língua, sobre o paladar. Porque nossa língua também tem uma série de quimiorreceptores que eles estão organizados na papilas gustativas. A língua a gente vai usar para mover os alimentos e sentir esse gosto. Mas o que a gente quer saber mesmo é a função do sabor, né? A nossa língua, nas papilas gustativas, conseguimos capturar 5 sabores. Nele, o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. Umami, lembra do umami? É difícil lembrar, né? É uma palavra de origem japonesa que significa gosto saboroso, agradável, mais conhecido como sabores de tempero, alimentos ricos em proteínas, né? Muito não se fala dele, né? Ele não é tão antigo quanto os outros, mas a língua tem quimiorreceptores, igual o nariz. Então, ela tem que estar sempre úmida para sentir o sabor. Você quer fazer um teste? Coloca a língua para fora, deixa a sua língua secar. Coloca uma pitada de sal na ponta da língua. Você não vai sentir gosto, porque está seco. Tem que estar úmido. A língua tem que estar úmido para sentir o gosto. Se ela está seca e você colocar alguma coisa na boca com a língua seca, você não vai sentir o gosto. Depois você me conta sobre esse teste. O que que você achou? Deu para entender? Então, o sabor das coisas é um combo entre o paladar e o olfato. Já ficou gripado e não sentiu o gosto da comida? E você sabia que o idoso tem perda de olfato e paladar também? Muitas vezes a gente fala que o idoso ele tem problema de audição, né? Mas perda de olfato e paladar também acontece. Pois é. Então, você pode encontrar um idoso que queira colocar muito tempero na comida, muito sal, é porque o paladar dele é diferente do seu. Ou, por exemplo, passar muito perfume, porque ele não sente o cheiro direito, então ele passa bastante para sentir melhor o cheiro. Muito interessante, não é mesmo? Muito legal saber esse tipo de informação. Bom, agora vamos para o último e não menos importante, né? Que é o tato, nossa tão conhecida pele. O tato é que vai nos dar informações do que a gente sente de temperatura ou o que encosta na nossa pele, né? Esses corpúsculos nervosos estão na derme, na nossa pele. Temos a epiderme, que é a parte mais superior avascular, ou seja, a vascular não tem sangue, e é inervada, né? Agora, essa porção aqui, ó, inferior, que é a derme, ela é ricamente vascularizada. Você vê aí que tem um monte de vasos sanguíneos e tem vários corpúsculos, concentrações, neurônios que vão interpretar diferentes informações. Temos termorreceptores que recebem o frio e o calor.
ou seja, o frio não é psicológico. Tem também os mecanorreceptores, que vão perceber que os toques leves, quando passam nos pelos, ou toque de pressão, ou um aperto, né? Tem o corpúsculos diferentes para informações diferentes. Né? Então, é ele quem vai distinguir a diferenciação e fazer essa interpretação. Tato é importante, muito importante, e onde temos muita sensibilidade na ponta do dedo, na mão, sola dos pés, nos lábios, na língua, eh, sempre tocando e interpretando o mundo. Interessante, não é mesmo? E aí, gostou da nossa viagem pelos 5 sentidos? Eu adorei, foi muito bom aprender para ensinar vocês. Grande abraço e até a próxima aula. Até!